E aí galera, tudo bem? Espero que sim. Estamos de volta, professor Marcos trazendo para você uma série de informações da nossa aula em modo remoto online. Vocês estão tudo bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos à minha residência. Então, segunda série é o seguinte. Hoje eu tô meio de boinha, porque eu tentei gravar várias vezes, meu celular deu um pau danado, eu quero matar ele. Eita! Mas agora vai dar certo. Tudo bem? Estão de quarentena? Estão estudando? Importante que estudem, pode perder o pique não. Tudo bem? Módulo 11. Módulo 11. Se não tiver com a apostila, dá um pause, vai lá e volta aqui. Página 312. Coçar o meu nariz aqui. Tá tudo bem? Eu tenho que olhar meio que de lado para poder olhar de frente. Aí eu fico olhando de lado, eu fico meio perdido. E aí eu vejo a minha churrasqueira lá no fundo apagada, que tristeza que dá. Mas depois que tudo isso passar, a gente vai comemorar. Eu tô aqui porque é um lugar que eu gosto de ficar. Meninos e meninas, o módulo 11 da página 312 fala sobre vaporização de líquidos ou simplesmente pressão máxima de vapor. Vamos pensar comigo aqui? Se alguém perguntar para você que temperatura que a água entra em ebulição, talvez você diria 100 graus Celsius. Tá aí tudo bem. A pessoa poderia perguntar, você tem certeza que a água só entra em ebulição a 100 graus Celsius? Aí você diria, não tenho certeza absoluta disso não. Por quê? Porque na verdade não é só a variação de temperatura que influencia na mudança de estado líquido para gasoso, mas também a pressão. Quando a gente diz que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, nós estamos nos referindo a 1 atm de pressão, ou seja, na beira do mar, tá? Cozinhando um ovo, ouvindo um catinguelê, fazendo alguma coisa interessante, tocando violão, fumando alguma coisa legal. Ou seja, quando você está à beira da praia, a pressão de 1 atm, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Mas vamos entender outro processo. O que é pressão atmosférica? Nada mais é do que a massa de ar que comprime nossas cabeças de cima para baixo. Perfeito, simples assim. Então, se você estiver no pico da neblina, que são 3.000 metros de altitude, o que acontece? Ou altura, né? 3.000 metros de altura. O que acontece? Acontece que você tem menos massa. Então, logo, a água não entrará em ebulição a 100 graus Celsius, entrará numa temperatura menor, porque eu tenho menos ar fazendo pressão sobre a superfície desse líquido. Então, de repente, a 3.000 metros de altura, eu tenho lá 90 graus Celsius e a água já está entrando em ebulição. Isso faz com que nessa aula você entenda que não é somente a variação de temperatura que influencia na mudança de estado, mas também a pressão. Então, se o sistema tem uma pressão menor, a temperatura de ebulição também fica menor. Se o sistema tem uma pressão maior, a temperatura de ebulição fica também maior. Por exemplo, por que a gente usa uma panela de pressão? Aí você diria, para cozinhar mais rapidamente. Sim, claro. Mas ela cozinha mais rapidamente porque ela sendo fechada e apenas com um orifício para diminuir, para manter a pressão lá não muito alta, você tem uma grande quantidade de vapor dentro da panela pressionando a superfície do líquido. Isso faz com que a temperatura de ebulição lá dentro seja de mais ou menos 120 graus Celsius. Entendeu o raciocínio? Então, maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Trabalhei num laboratório que tinha uma panela de pressão, que a gente chamava de autoclave, que a temperatura de ebulição chegava a 350 graus Celsius, ou seja, eu tinha água líquida a 350 graus Celsius. Então, quando eu ligava aquilo, eu literalmente desaparecia. Tá, então, fechando esse módulo, o que você tem que entender? Que não é só a temperatura que faz com que uma substância passe do estado líquido para o gasoso, também a pressão. Substâncias diferentes apresentam temperaturas de ebulição diferentes, então a gente diz que elas apresentam diferentes pressões de vapor. Como assim? Vamos pensar comigo. O que evapora mais facilmente? Acetona ou água? Provavelmente você disse acetona. Então, se eu tiver duas panelas imaginárias de pressão, uma com água e outra com panela, qual que vai começar a fazer primeiro? A com acetona, porque ela evapora mais fácil, exerce pressão antes da outra panela.
Num determinado momento, as duas panelas estarão na mesma pressão, mas com temperaturas diferentes. Então, se eu tiver um gráficozinho, como no exercício 1 aí do módulo 11, e eu analisar a substância A e B, a substância A é mais volátil, ela evapora mais fácil do que a substância B. Porque se você passar um risco na horizontal, você perceberá que em qualquer ponto a substância A terá uma temperatura de ebulição maior do que a substância B terá uma temperatura de ebulição maior que a substância A. Simples assim. Então, substâncias mais voláteis são que evaporam mais fácil, apresentam maior pressão de vapor. Substâncias menos voláteis evaporam com mais dificuldade, apresentam menor pressão de vapor. Então, esse módulo é o módulo 11. E o exercício 2 é simples assim. Na alternativa C, ele diz que a temperatura de ebulição da água é menor no pico da neblina. Por quê? A altitude é de 3.014 metros. Essa altitude faz com que eu tenha menor pressão na atmosfera, logo, menor temperatura de ebulição. Até mais. Valeu. Até o próximo bloco. Um abraço.